Olá, pessoal! Eu sou a professora Rúbia, professora de literatura aqui do Colégio Global, e hoje nós vamos para mais um bate-papo literário. Eu vou apresentar para vocês as leituras obrigatórias da UFPR 2022-2023, começando com o livro O Uruguai, de Basílio da Gama. Vamos conhecer um pouquinho sobre essa obra e o que você precisa saber para mandar bem neste vestibular? Então, assim, pessoal, primeiro eu preciso me localizar quanto ao contexto histórico que essa obra foi escrita. Então, o Uruguai, ele é do período literário do arcadismo, tá? Então, eu estou falando aqui de 1700, do século XVIII, então eu preciso sempre prestar atenção nas datas. O autor do livro, o Basílio da Gama, ele tem um pseudônimo que é Termíndio Sepílio, tá? Isso é importante a gente lembrar, que lá no arcadismo, os poetas, os autores, eles tinham sempre um pseudônimo, fazendo referência ao neoclassicismo. Buscavam essas referências neoclássicas, nomes em latim, beleza? Pra gente lembrar. O gênero arcadismo, como eu já falei, e o Basílio da Gama escreveu esse livro aqui em 1769. Mas por que ele escreveu o Uruguai? Você sabe? Então, o Basílio da Gama, ele estudou em um colégio jesuíta e teve toda a sua formação com os princípios dos jesuítas. Quando ele foi adulto, por circunstâncias da vida, foi para a Europa passear, tirar um tempo de conhecimento lá na Europa, ele teve acesso a outras informações e já não estava mais vinculado com a cultura jesuítica. Entretanto, nesse período do arcadismo, no ano de 1750, mais precisamente em 1759, o Marquês de Pombal determinou que todos os jesuítas fossem expulsos das suas colônias ou de áreas portuguesas. E também, quem tivesse contato, comunicação ou fosse partidário aos jesuítas, deveriam ser presos por 8 anos e exilados na África. E como o Basílio da Gama teve, sim, estudado em colégio jesuíta, ele foi preso. Só que ele foi esperto. Quando ele estava lá na África, na prisão, ele começou a desenvolver os seus poemas. E um poema que ele fez foi para homenagear a família do Marquês de Pombal. Lembrando que o Marquês de Pombal era o primeiro-ministro de Portugal naquela época, Então ele fez em 1776 o poema Campos Elíseos e começou a chamar a atenção do Marquês de Pombal. E é aí que surge a grande jogada do Basílio da Gama, quando ele resolve escrever essa obra aqui, o Uruguai, para contar os feitos dos portugueses, juntamente dos espanhóis, na Guerra Guaranítica que aconteceu aqui no Brasil, que foi uma guerra dos jesuítas com os índios contra os espanhóis e os portugueses. Por que essa guerra aconteceu? Já vou contar um pouquinho para vocês. Mas a jogada do Basílio da Gama foi essa, em trazer, através de uma publicação de um poema, contar a vitória dos portugueses e exaltar o Marquês de Pombal, diminuindo o prestígio dos jesuítas, tá? Então, o que foi bem essa guerra? Por que ela aconteceu? Como que se sucedeu? Então, lembrar, gente, que havia um tratado, o Tratado de Madrid. Na cláusula do Tratado de Madrid de 1756, tinha as divisões de terras. Então, os espanhóis tomariam de direito o que era a região de Sacramento, os portugueses sairiam de lá. Em contrapartida, os espanhóis deveriam deixar a região de Sete Povos e Missões para os portugueses. Só que essa região estava habitada pelos índios, os índios guaranis, que eram liderados pelo Cepé Tiraju. Esse índio, ele existiu de verdade, tá? Até no Rio Grande do Sul existe a tradição do índio Cepé, muito conhecida. Se você quiser saber um pouquinho mais, pesquisa lá, que é bem interessante. E, juntamente aos indígenas, estavam os jesuítas. E eles não queriam deixar essa terra, porque os espanhóis ficariam com a região de Sacramento e os portugueses ficariam com a região dos Sete Povos e Missões no Rio Grande do Sul. Mas eles não queriam mais os jesuítas ali e nem as tribos indígenas. E aí que começa toda a disputa. Por quê?
as tropas espanholas e as tropas portuguesas vão ao ataque para expulsar os índios que ali estão. Então essa narrativa que o Basílio da Gama construiu através desse poema, ele retrata em cantos como foi essa batalha e essa conquista. Então ela é escrita de forma de um poema épico, lembrando que épico é uma história que ela traz grandes feitos de heróis e ela é feita em cantos. Então a gente lembra os Lusíadas, que tem 10 cantos que contam as vitórias dos portugueses com as suas embarcações pelas conquistas que eles fizeram. Então essa ideia é de uma produção épica, só que ela vem com umas características diferentes das tradicionais. Por quê? Não são em 10 cantos, isso é importante vocês saberem, são em 5 cantos que é apresentada esta obra. Além do mais, a forma da narrativa que ela se expressa, os versos são brancos, sem rimas. São 1377 versos que são brancos e não tem nenhuma estrofe, tá? E o outro fato é que ela não conta uma história antiga, de muitos anos atrás, e sim de um episódio curto, que foi a guerra. Então, era muito próximo a esse período em que o Basílio da Gama escreve. Esse livro que eu apresento para vocês é uma edição muito bacana, sugestão para você quando for fazer vestibulares, concursos, especialmente o vestibular da UFPR, é buscar uma obra que venha comentado, no caso quando é uma obra de época, igual aqui o Uruguai. Porque o vocabulário apresentado nele é um vocabulário do século XVIII, então há muitas palavras que não são mais utilizadas no nosso dia a dia. E fica difícil fazer a leitura e a interpretação. Então essa obra é muito bacana porque em um lado da página você encontra a versão original nos cantos e você tem em forma de prosa na página ao lado a explicação do que o poema está trazendo e apresentando ali. Isso é bem bacana, torna a leitura mais fluida, você consegue entender, se localizar no período histórico e no contexto do poema também, tá? Então, quando for obras de época assim, sempre procura edições que tem essa parte comentada. Falando então da obra, vamos contar um enredo. O Basílio da Gama usou personagens fictícias para construir essa história, assim como também tem personagens verdadeiras, tá? No caso, o nome dos comandantes, o índio Cepé Tiraju, ele existiu, isso é importante. Há questões, às vezes, que caem no vestibular perguntando se todas as personagens são fictícias, tá? Como alternativa. Não, não são todas. Algumas são fictícias e outras existiram mesmo. Importante vocês estarem ligados nesses pontos que eu vou apresentando para vocês, tá? Então, os cantos apresentam a seguinte ordenação que eu vou mostrar agora. O canto primeiro é quando as tropas se reúnem para combater os indígenas. Então vai ocorrer a tentativa, o primeiro momento em que o comandante Andrade vai conversar com a negociação entre o exército e quem vem são os líderes indígenas ali, o Cepé, né? E o Cacambo, que o Cacambo é o guerreiro da tribo, ele é o chefe da tribo. O Cacambo, ele é casado com a Lindóia, uma índia super idealizada que tem um papel bem importante nesse poema. E nessa tribo que tem o Cepé Tiraju, o Cacambo, que é o guerreiro, a Lindóia, que é a esposa dele, tem o padre Balda. Esse é uma personagem bem importante, é uma caricatura jesuítica, o padre Balda. E o padre Balda, ele teve um relacionamento. E desse relacionamento nasceu o seu filho, o Baldeta. E ele quer muito que o Baldeta seja o líder da tribo, o líder da comunidade. Mas para isso ele tem que se livrar do Cacambo. Então ele sempre faz questão que o Cacambo vá para as lutas, vá para as batalhas, na esperança que o Cacambo morra e assim o seu filho Baldeta possa ficar com a Lindóia. Então, além da trama se desenvolver, do poema se desenvolver na questão das guerras guaraníticas, o que aconteceu realmente essa guerra, tem uma segunda trama que é a questão de poder da comunidade indígena e querer tirar o Cacambo da jogada. Então tem isso junto na história. No canto 2 é apresentado então o momento em que o Cacambo procura as tropas portuguesas e espanholas para conversar, para tentar negociar, para que não aconteça essa guerra. E isso é bem interessante a gente perceber que para uma civilização, um povo indígena,
pela uma cultura indígena, como eles eram esclarecidos e tinham discernimento para querer não levar isso a uma questão de batalha, chegar ao extremo num campo de batalha. Entretanto, o comandante, como se disse, representante do rei de Portugal e do primeiro-ministro, Marquês de Pombal, ele disse que ele era os olhos, os braços e as pernas, representando ali a vontade maior que era do rei. E isso não seria possível, e sim a guerra iria acontecer, a batalha iria acontecer. Então o Cacambo se retira e as tropas então vão duelar com os índios e com os jesuítas, e o resultado é um massacre. O Cepé Tiraju é morto de uma forma brutal, é mostrado isso na narração, a questão da violência, e os portugueses e os espanhóis obtêm a vitória. O Cacambo sai em retirada, porque ele vê que não tem condição ali, consegue ainda resgatar alguns índios que sobreviveram, e ele tem um sonho com o Cepé Tiraju, que pede para que ele continue, que busque, que batalhe, que não desista, né? Que seja corajoso, valente. E ele retorna para a tribo, para ele poder se armar novamente, para ele poder ter mais fôlego. E quando ele retorna, o Padre Balda, aí já vem no canto terceiro, o Padre Balda o aprisiona e acaba dando a ele beber um veneno. O Cacambo toma essa bebida achando que não era nada, enfim, era veneno, e morre. E daí a gente vê a passagem do sofrimento aí, da tristeza dessa morte do Cacambo, um guerreiro que tem uma morte desonrosa. Antes tivesse morrido no campo de batalha do que sido envenenado por aquele que ele estava indo lutar, que era, no caso, o Padre Balda, né? E o Padre Balda, então, coloca em prática o seu plano, que é fazer o seu filho Baldeta casar com Lindóia. Mas a Lindóia, ela não está disposta a isso. Lembra que eu falei no início que a Lindóia era uma índia linda, idealizada, uma índia que amava muito o Cacambo, e ela vai procurar, então, a feiticeira, que é da tribo, a feiticeira Tanajura, para conversar, para falar da sua angústia, do seu desespero nesse casamento. E a feiticeira mostra para ela, numa xícara, né, nas águas, ela mostra que Portugal, né, vai pagar pelo que fez, que vai acontecer a questão de terremotos. Esses terremotos vão abalar toda a parte de Portugal também, mas que quem vai pagar mais são os jesuítas, porque o poder de Portugal que vai exercer e tirar os jesuítas dessa terra, eles vão perder tudo o que eles têm. Então, dessa forma, a morte de Cacambo será vingada. Então, ela apresenta isso para Lindóia, mas a Lindóia fica muito triste. E no canto quarto é que vem, então, o resultado de toda essa tristeza. A Lindóia, ela vai à floresta dentro para cometer suicídio. Então, a morte dela, apresentada aqui nesse poema do Basílio da Gama, é uma morte idealizada, né? Uma serpente circunda o pescoço dela e acaba picando. E ela morre envenenada, mas ela morre serena, ela morre pronta para o encontro com seu amado, para viver a vida eterna ao lado de Cacambo. E na passagem do poema é descrita, né, essa parte em um momento em que o irmão dela, o Caitutu, vai ao encontro da Lindóia e vê que ela está morta. Um susto frio corre pelas veias de Caitutu, que deixa os seus no campo e tenta achar a irmã por entre as sombras do arvoredo. O grupo entra, enfim, na parte mais remota e interna de um antigo bosque negro, onde, ao pé de uma gruta cavernosa, uma fonte murmura entre jasmins e rosas. Cansada da vida, a mísera Lindóia escolher esse lugar delicioso e triste para morrer. Reclinada ali, parece dormir na branda relva e nas flores mimosas. Tem o rosto na mão e a mão no tronco de um cipreste, que espalha sombras melancólicas em volta. Então tem toda essa parte da idealização da morte de Lindóia, e o Padre Balda fica muito brabo com tudo que está acontecendo. Só que nesse momento as tropas estão avançando, né? As tropas do general Andrada estão avançando e eles não podem mais ficar ali. Então eles começam a atear fogo nas casas e saem retiradas também. Só que o Padre Balda, ele desconfia lá da Tanajura, que conversou com a Lindóia, e ele tranca a Tanajura dentro de uma casa e deixa que o fogo todo consome. E nesse último canto
é que tem a parte do desenlace de toda essa obra, que vai mostrar todos os feitos que os jesuítas tinham, que eles prejudicaram, nessa visão aqui do Basílio da Gama, trazendo toda a culpa para os jesuítas da tristeza, das mortes, dessas perdas dos indígenas, os soldados e o exército dos portugueses e dos espanhóis dominando, pegando os índios, então, que já não mostravam mais resistência, né? E depois eles pegando também os jesuítas que estavam em fuga e levando eles para exílio. Então, essa parte do último canto é que apresenta o triunfo dos portugueses, exalta então a missão que foi ordenada pelo Marquês de Pombal, e o Basílio da Gama faz esse desfecho, certo? Então, essa é a narrativa do livro que eu contei um pouquinho aqui para vocês. O general é o Gomes Freire de Andrade, tá? Que foi o general que foi responsável pela vitória das tropas contra os jesuítas e os indígenas, certo? E esse aqui, então, foi um pouquinho da obra da UFPR. Nesse momento é feita toda a referência também, ali no finalzinho da obra, aos crimes que os jesuítas cometeram, e daí tem o desfecho. Então, contei um pouquinho para vocês sobre esse livro, O Uruguai, do Basílio da Gama, um livro que a UFPR cobra. Espero que vocês façam um excelente vestibular, que essas dicas foram úteis para vocês, e até num próximo encontro, onde eu trarei mais dicas sobre outras obras da UFPR. Um grande abraço a todos!